Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Estudar língua portuguesa também dá samba, meu amigo. Na teleaula de hoje você vai ver por quê. Nós vamos pôr em prática tudo o que a gente aprendeu sobre linguagem jurídica neste módulo. Vamos ver como ela é diferente da linguagem dos jornais, da música popular e da poesia. E de quebra, vamos ver como continua a história daquele advogado que ajuda um operário numa ação trabalhista. Dá só uma olhada naqueles dois. Eles resolveram cair no samba. Enquanto eles não começam a trabalhar, vamos aproveitar para lembrar o que eles escreveram na teleaula passada. Você se lembra deste advogado, não é mesmo? O nome dele é Doutor Peçanha. Ele foi procurado por um operário que tinha sido demitido e que não recebeu tudo o que devia pelas horas extras trabalhadas. O Doutor Peçanha resolveu levar o caso à Justiça do Trabalho. E por falar em horas trabalhadas... Ei, vocês dois! Nós? Vocês, sim. Vocês não acham que tá na hora de trabalhar? Ela tá certa. Chegou a hora do julgamento começar. Chegou a hora do julgamento começar. Esta é a segunda audiência. Na primeira audiência, nós tentamos conseguir um acordo entre as partes, mas infelizmente isso não foi possível. Hoje o senhor juiz começou a audiência tentando novamente a reconciliação. Isso mesmo. Perguntei ao advogado da empresa se ele tinha alguma proposta para encerrar o litígio amigavelmente. Mas o advogado da empresa não quis saber de fazer acordos. O senhor juiz não teve alternativa a não ser chamar novamente a primeira testemunha, Ricardo Braz. Ele foi avisado pelo juiz que deve dizer a verdade e que mentir no tribunal é um crime que pode ser punido com prisão. Como é seu nome? É Ricardo Braz. Trabalha na mesma firma onde o reclamante trabalhava? Sim, senhor. O Dimas era meu colega de sessão. Sabe dizer o horário por ele trabalhado? O horário nosso de trabalho era o mesmo, das 7 às 19 horas com 1 hora de almoço. E os cartões de ponto eram batidos no horário real de trabalho? Antes era. Depois, quando chegou o novo chefe, a gente teve que se acostumar com a regra de bater o cartão antes da hora. Explique melhor isso. Explico sim. Funciona da seguinte maneira. A gente entra às 7 e bate o cartão. Depois, a gente bate 11h30, mas só sai para o almoço meio-dia. Depois a gente volta a 1 hora e bate normal. Às 5h30, a gente bate o cartão como se fosse embora para casa. Mas a gente só sai mesmo às 7. Isso mesmo. Às 5h30 eu bati o cartão, mas só largava o serviço às 7. Tá vendo como era verdade? Essa nós já ganhamos, doutor. Calma, Dimas, ainda é cedo para comemorar. Vamos ver o que a segunda testemunha tem a dizer. Você sabe quem é ele? Ele quem? Ele. Mas, doutor Peçanha, esse aí é o tal do Agenor. Doutor Peçanha, esse infeliz aí é o tal do Agenor. O Agenor, minha nossa, agora que esse julgamento vai pegar fogo. Mas peraí, eu não me lembro desse tal Agenor. Até agora ele não tinha aparecido na história. Não, ele não apareceu, mas o Dimas já falou dele. Tá escrito aqui, ó, pode ver. Eu sempre agi correto com eles. Teve até aquela vez que eu ganhei um balão de 2 dias por causa de uma briga com o Agenor. Sujeitinho invocado. Mas fora isso, eles não têm o que falar de mim, não. É mesmo? Por causa de uma briga com a Agenor, o Dimas levou 2 dias de suspensão. E é por isso que o Dimas está apavorado quando viu o Agenor no julgamento. E foi exatamente nesse ponto que a gente parou. O Dimas vê o Agenor sentando no banco das testemunhas e diz pro doutor Peçanha. Mas, doutor Peçanha, esse infeliz aí é o tal do Agenor. Aquele que nós brigamos, que me fez levar um balão. Excelente. Excelência, data venia este... Data venia é você, ouviu? Não vem com ofensa pro meu lado não, hein? Ordem no tribunal. Data venia não é ofensa, meu senhor. Pelo contrário, é uma expressão em latim que quer dizer justamente com todo respeito.
Você que está estudando linguagem jurídica já sabia disso, não é verdade? Data vênia é inclusive o título deste módulo do curso de língua portuguesa. Você deve se lembrar. O senhor advogado pode, por favor, dirigir-se ao tribunal? Agora mesmo, Excelência. Como eu estava dizendo, a testemunha é inimiga do reclamante. Contradito por suspeição. O senhor confirma que é inimigo do reclamante? Bom, seu juiz, eu e o Dimas já brigamos uma vez, não é? Mas é que era eu que estava com a razão. Tava com a razão coisa nenhuma. Tava com a razão coisa nenhuma. Eu que tava com razão de brigar. Ah, é? Então como é que você explica que só você levou o balão e comigo não aconteceu nada? Você é puxa-saco de patrão. Que puxa-saco? Claro que é. É você que é o... Vai. Onde já se viu? Essa confusão toda não estaria acontecendo se o Dimas e o Agenor tivessem um pouquinho mais de conhecimento da linguagem jurídica. Então quer dizer que conversando em linguagem jurídica a gente se entende melhor, doutora? Depende. Se a conversa for num tribunal, pode ter certeza que sim. A linguagem jurídica facilita o entendimento entre o juiz e os advogados. Quem diria, hein? Para facilitar as coisas, a senhora precisa falar difícil. Não, nada disso. Eu não sou obrigada a falar difícil. Ah, não? Então para que serve a linguagem jurídica dos advogados? Serve para discutir os fatos da maneira mais objetiva possível e sempre de acordo com a lei. A linguagem jurídica serve principalmente para provar que aquilo que se diz é verdade. Para provar a verdade, a linguagem de um texto jurídico deve ser objetiva e precisa. Mas não é só na profissão de advogado que isso acontece. Vamos ver? Numa banca de jornal como esta, a gente encontra revistas de ciência, revistas de tecnologia e revistas com as notícias da semana. E dentro delas, a gente encontra informação. A gente pode se informar lendo qualquer uma dessas revistas. Todas elas estão escritas em português. E todas elas devem ter o mesmo compromisso com a objetividade e com a verdade que a gente encontra na linguagem jurídica. Mas se a gente reparar bem, a linguagem dos textos é sempre um pouco diferente, dependendo do assunto de cada revista. A linguagem de um texto científico é diferente da linguagem de um texto técnico, e as duas linguagens são diferentes da de um texto jornalístico. Vamos ver um exemplo? Meu amigo, por favor, lê essa notícia aqui pra gente. Morre o guardador de carros Alexandre Felipe da Silva. Com 19 anos, ele tentava chegar à Itália como clandestino no compartimento de trem de pouso de um Boeing da Varig, onde a temperatura é de 50 graus negativos. O texto é curto e grosso, conta apenas o que aconteceu e mais nada. Em outras palavras, é um texto jornalístico totalmente objetivo. Você concorda comigo? Concordo. Você não acha que um texto que trata de um assunto tão triste como a morte poderia ser escrito diferente? Poderia. E se fosse um samba, você acha que o texto ficaria muito diferente da revista? Depende do sambista, né? Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contramão. E hoje ela vive lá no céu. Senhor, de lembrança guardo somente suas meias, seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. Você já tinha ouvido este samba do Adoniran Barbosa, que ele estava cantando com Elis Regina? E o Adoniran é tão famoso que não precisa nem apresentar. Mas para quem não sabe, ele nasceu no interior de São Paulo em 1910 e morreu em 1982. Eu queria mostrar para o Alencar um samba que falasse de morte. Aí eu lembrei desse samba do Adoniran, Iracema. Escuta só. Iracema, eu sempre dizia, cuidado não atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contramão. No samba Iracema, você percebe como a linguagem da música popular é diferente da linguagem de um texto jornalístico. O Adoniran não conta que perdeu sua amada num acidente com aquela objetividade das notícias. Muito pelo contrário, ele faz questão de dizer o que ele sente, de mostrar que está sofrendo. Ele não fala Iracema morreu, ele diz, ela vive lá no céu. E hoje ela vive lá no céu. Senhor, de lembrança guardo somente suas meias, seu sapato.
Iracema, eu perdi o seu retrato. Pois é. Enquanto você estudava as diferenças entre a linguagem do texto jornalístico e do texto poético, eu continuava trabalhando com linguagem jurídica para ajudar no caso do nosso amigo Dimas. E o doutor aqui trabalhou muito bem. Ele convenceu o juiz de que o Agenor não podia ser testemunha porque nós tínhamos brigado. E como ninguém testemunhou contra o meu cliente, eu não tive a menor dificuldade em provar que ele estava certo. É, mas eu ainda vou ter muita dificuldade em receber o dinheiro daquelas horas extras. É verdade. Mas esse assunto vai ficar para a próxima teleaula. Essa história vai ficando por aqui. Enquanto isso, você fica aí com a revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Hoje você entendeu por que a linguagem jurídica precisa ser objetiva e precisa. Você aprendeu que a objetividade também é importante na linguagem dos textos de informação. E viu ainda que nas letras das canções e nos versos dos poemas, a linguagem não precisa ser objetiva nem informativa. A teleaula acabou, mas a batucada e os estudos continuam. Para tocar o samba como se deve, eu preciso ensaiar. Para aprender de verdade, você precisa estudar. Vai fundo que eu dou a maior força. Iracema,